Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Com livros inteiros, o pastor Nicolas está pregando no primeiro livro dos Reis, nos domingos pela manhã, nos dias que eu dou aula, eu tenho ensinado o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, no culto da noite, eu tenho, nos dias, a maior parte das vezes sou eu que prego, tenho feito a exposição de Gênesis, o livro todo, estamos no capítulo 27. O pastor Nicolas, quando prega, faz a exposição de Tiago. O pastor Isaac, quando prega pela manhã, ele tem feito a exposição de Eclesiastes. Pastor Thomas, quando prega, tem a exposição de Ageu. E assim nós vamos trabalhando com livros inteiros. Por quê? Porque nós cremos que a exposição da palavra de Deus ela é eficaz na proteção dos irmãos, na comunicação de verdades espirituais que podem fazer com que os irmãos amadureçam como crentes. E nós fazemos isso, nós cremos realmente no poder da pregação bíblica, no fato de Deus usar a pregação bíblica para proteger, para fazer os crentes amadurecerem, e nunca foi tão necessária a exposição bíblica como nos dias de hoje. Nós temos visto horrores, tanto dentro do meio evangélico, quanto fora do meio evangélico. O meio evangélico não para. É assustador. O meio evangélico não para de inventar mentiras. Não para. Não para. É uma máquina incansável. O tempo todo, sem parar, inventando mentiras assustadoras. Recentemente, eu vi que parece que agora entrou na moda uma doutrina, mais uma doutrina falsa, que é uma espécie de cerimônia, uma espécie de ação espiritual ou profética, tudo que eles falam é profético, de transmissão de unção. Eu nem sei o que é isso, mas parece que se alguém tem lá uma unção, que eu também não sei o que é, essa pessoa pode transmitir a unção dela para outra pessoa. Então, são coisas tão estranhas, são coisas próprias de feiticeiros. São práticas próprias de feiticeiros. É como se eu tivesse um poder, eu posso transmitir meu poder para você, ou aquele outro tem um poder, pode transmitir para aquele outro. Então nós olhamos para essas coisas e dizemos, Senhor, o que há de cristianismo nisso? O que há de sã doutrina nessas coisas? E nós não vemos nada, nada. São apenas invenções de homens que querem, através da sua criatividade, atrair mais pessoas para explorá-las financeiramente. E isso não tem limites. O absurdo que essas pessoas propõem, os absurdos que elas propõem, as mentiras que elas propõem, são mentiras de um nível tão baixo que nós chegamos a pensar, ninguém vai acreditar em algo assim. Não é possível que alguém que tenha, no mínimo, 2 neurônios, seja capaz de acreditar em mentiras desse tipo. Mas as pessoas acreditam e seguem essas coisas aos milhares, movidos por ganância, movidos por interesses pessoais, por promessas vazias, e fazem isso. Então nós olhamos para isso tudo e vemos, Senhor, a única solução para nós, a única proteção para nós que somos crentes e estamos mergulhados num contexto de tantos erros, a única salvação para nos protegermos, até mesmo da própria tentação de seguirmos nesses rumos, é a sua palavra. É a sua palavra que vai criar na nossa mente um escudo intelectual. Um escudo que faça com que quando essas mentiras, essas setas incendiárias de mentira, forem lançadas contra nós, nós possamos nos defender delas, dizendo, não, isso é mentira, e eu sei que isso é mentira porque a palavra de Deus diz isto, isto e isto. Então, esse é o nosso compromisso aqui em nossa igreja, como pastores que somos, de ensinar aos irmãos a palavra de Deus, a fim de que os irmãos tenham uma vida cristã madura. E um pensamento doutrinário bem desenvolvido, amadurecido. A fim de que sequer experimentem sombras de dúvidas acerca das mentiras que são propostas por aí. Quanto ao mundo lá fora, nós não temos palavras mais para descrever.
O vocabulário que nós temos não é suficiente para descrever a nossa indignação em face do que temos visto no mundo lá fora. Recentemente, num dos grupos da igreja, alguém compartilhou acerca de um homem de 46 anos de idade que se apresentava, se percebia como transexual. E a esposa disse que não poderia conviver com ele nessas condições. Ele tinha filhos e tudo mais, esposa. Ele disse, olha, eu não posso, se você insiste nesse estilo de vida, então eu não posso mais conviver com você. Ele então disse, olha, eu vou então sair de casa e vou assumir a minha identidade. Notem bem, no mundo atual, a identidade de alguém não é algo objetivo. Não é algo ditado pelos fatos, mas sim pelas percepções da pessoa. O que você é uma construção nem social, é uma construção individual. Você fala, eu sou um cachorro, então tudo bem, se você acha que você é um cachorro, comece a andar aí latindo à vontade, porque eu tenho que respeitar a sua percepção acerca de você. É isso que as pessoas são hoje em dia, elas não são aquilo que de fato são. Objetivamente falando, eu sou um homem do sexo masculino, é isso que eu sou, essa é a minha identidade de gênero, como falam por aí, é isso que eu sou, independentemente dos meus sentimentos, do que eu acho, do que eu penso, é isso que eu sou. Essa é a realidade, essa é a verdade objetiva, a realidade dos fatos. Mas no mundo aí fora, isso não vale nada. Você é o que você quer ser, é uma construção individual sua. Ele disse, não, eu sou mulher e eu vou viver como mulher. Então ele saiu de casa. A esposa não aceitava essa percepção dele, esse conceito de si dele, e ele saiu então de casa e ele disse, olha, e tem mais, eu não sou apenas uma mulher, eu decidi agora que eu vou ser uma menininha de 6 anos, é isso que eu vou ser. Eu vou ser uma menininha de 6 anos, porque eu queria ter tido uma infância de uma menininha de 6 anos, e eu não tive. Eu fui reprimido, eu fui perseguido, eu sofri bastante, e eu não tive a infância de menina que eu queria. Então agora eu decidi que eu vou ser uma menina, e uma menina de 6 anos. É um homem de 46 anos, pai de família. E ele encontrou uma família que o adotou, como criança de 6 anos. E ele pôs lá um vestidinho, Maria Chiquinha, e fica em casa pintando figurinhas. E dizendo, olha, agora eu sou feliz porque eu vou ter a infância que eu não tive. Irmãos, assim, a palavra hospício não define mais isso. Não é suficiente para definir isso aí. A palavra hospício, a palavra loucura, não define mais isso. Nós não temos mais suficiência de palavras, suficiência de significados para descrever essas coisas. Não temos. Então estamos cansados disso tudo. E isso tudo vai nos ferindo no coração, na mente, na nossa percepção do que é certo e do que é errado. Isso vai nos machucando, nós ficamos indignados e impotentes diante disso. Meu Deus, como é que alguém pode apoiar coisas assim? Como é que alguém pode olhar para isso e dizer, olha, isso está certo? Como é que alguém pode olhar para um homem de 46 anos usando Maria Chiquinha e vestidinho cor-de-rosa, e pintando revista do Cebolinha? Como é que alguém pode olhar para isso e falar, isso é normal, isso é bom, é uma libertação? Como alguém pode fazer isso? Como alguém pode aprovar isso? Como alguém pode fazer isso e aprovar isso? Nós não entendemos. E tudo nos leva a crer que isso acontece porque as pessoas estão se instruindo o tempo todo com mentiras. É o que tem acontecido na nossa sociedade. As pessoas têm instruído as suas consciências estão sendo instruídas com fábulas. Não com fatos, mas com fábulas. As fábulas têm sido o material, o currículo, que tem instruído a consciência das pessoas. E com essa instrução de fábulas, de mitos, de mentiras, de crendices toscas, instruídas assim, as consciências então instruídas dessa forma, aprovam qualquer bobagem, qualquer coisa. E é o que temos visto. Qual é a solução para nós? Como nós podemos nos proteger disso? A proteção disso vem de uma instrução da consciência, das nossas consciências, uma instrução baseada num currículo santo e verdadeiro. E esse currículo santo e verdadeiro é a palavra de Deus.
E é o que nós queremos fazer aqui em nossa igreja, é o que temos feito aqui em nossa igreja. Instruir os irmãos na palavra de Deus, sabendo que os irmãos tendo um entendimento da verdade, um coração transformado, os irmãos tendo uma consciência instruída por aquilo que é certo, justo, verdadeiro e proveitoso, os irmãos poderão, por meio dessa consciência que Deus lhes deu, muito bem instruída pela palavra de Deus, poderão avaliar as coisas e dizer: isso é errado, eu não vou aprovar isso. Isso é certo, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou aprovar. Os irmãos terem essa capacidade num mundo que ultrapassou em muito o conceito de loucura, o conceito de hospício que nós temos aí nos nossos léxicos da língua portuguesa. Muito bem, vamos então, nesses objetivos, nutrindo esses objetivos, vamos ver o que o Senhor Deus tem a nos dizer em Gênesis 27, versículos 41 a 46. Vejam, Gênesis 27, 41 a 46. É o último quadro narrativo do capítulo 27. Nós vamos ler agora aqui, os irmãos vão conhecer o finalzinho aí desse capítulo. Diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Bem, os irmãos têm aqui então o último quadro narrativo do capítulo 27, são 5 quadros narrativos, e eu tenho dito aos irmãos ao longo do estudo desse capítulo que cada quadro narrativo é marcado por um diálogo importante. E nós temos aqui, nesse capítulo, um diálogo, mas é um diálogo em que só as palavras de Rebeca aparecem. Só ela fala, e não é reproduzida nenhuma palavra de Jacó. Nós vimos ela falando com Jacó, ela fala com Jacó, mas não temos nenhuma resposta é registrada no texto, nenhuma resposta que tenha saído da boca de Jacó. Nós temos no versículo 41, Esaú falando consigo mesmo, dizendo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. São as palavras de Esaú, aqui no versículo 41, mas do versículo 42 até o versículo 46, somente Rebeca fala, só ela. Só Rebeca fala, só ela fala com Jacó, e no finalzinho, no versículo 46, ela fala com Isaque. Ou seja, ela domina todo o quadro narrativo, só ela falando. Nos diálogos, somente as palavras dela aparecem. Então, isso é importante, porque isso mostra o papel de destaque, o grande destaque que o autor bíblico quer dar a essa mulher. Ela é a mulher onisciente em toda a história. Ela é onisciente, ela sabe tudo. Ela sabe das intenções de Isaque de abençoar Esaú, ela fica sabendo, ela ouve isso. Ela sabe como agir, ela sabe qual é o plano adequado para fazer com que Isaque abençoe Jacó e não Esaú. Agora, depois que tudo aconteceu, ela sabe o que está acontecendo no coração de Esaú, ela ouve, chega aos ouvidos dela, ela conhece as coisas. Ela é uma mulher muito esperta, ela sabe de tudo, ela é bem informada, ela tem informantes, ela vive com a antena ligada, percebendo tudo o que ocorre. E ela, sabendo que Esaú estava planejando, ela também sabe qual é a solução. Ela sabe como agir para evitar que aquele plano maligno e assassino de Esaú seja realizado.
venha se cumprir. Então ela apresenta aí o seu plano. Ela então procura Isaque. E ela sabe também, onisciente que é na história, ela sabe também o que dizer para Isaque. Ela sabe, olha, se eu disser a ele que eu não quero que Jacó tome mulheres da terra, ele saberá como agir, porque o pai dele, Abraão, também não quis que ele tivesse uma mulher, tomasse esposa das filhas desta terra. E ele, o pai dele, Abraão, mandou que alguém fosse me buscar lá em Harã, entre os meus parentes. E eu vou sugerir isso a ele. Ela não pede nada, ela sugere, olha, eu não quero que Jacó se case com moças desta terra. O resultado dessas palavras manipulatórias, nós vemos no capítulo 28. Veja o capítulo 28. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposas dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Rebeca sugeriu isso sutilmente. Disse: eu não quero que ele tome esposas desta terra. E o resultado vem agora. Então ela sabe manipular, ela sabe usar as palavras, ela sabe planejar e ela conhece tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo, ela tem um papel fundamental em tudo isso que acontece. Os irmãos podem pensar, mas que mulherzinha terrível essa, ela é esperta, ela é uma cobrinha, né? Ela é uma serpente sagaz, mas notem bem, é verdade, eu concordo, tem que tomar cuidado com ela. Ela é bem diferente daquela mocinha que foi encontrada junto à fonte pelo servo, dócil, dando água para os camelos. Ela é diferente disso. Mas se os irmãos observarem com atenção ao longo da história e olharem o que aconteceu lá atrás, os irmãos verão que essa mulher, ela é assim, mas ela é uma peça-chave nos planos de Deus. É isso que nos intriga na história bíblica. A história bíblica nos deixa intrigados demais, porque essa mulher, eu não gostaria de tê-la como esposa. Ainda bem que a Simone não é assim, desse jeito, e eu acho que nenhum homem gostaria de ter uma mulher assim, uma mulher maquinadora, uma mulher dominadora, uma mulher que realiza planos e procura influenciar nesta ou naquela direção, e muitas vezes até na direção errada, como ela faz aqui no capítulo 27, fazendo com que seu filho Jacó minta para o seu pai cego. Não queremos a aproximação de uma mulher dessa, nenhum jovem quer se casar com uma mulher assim, que dê esse tipo de conselho, que trabalhe dividindo a família ali sutilmente, buscando ali o seu preferido e trabalhando em favor dele. Nós olhamos para ela nesse capítulo, no capítulo 27, e não gostamos dela. Nós gostamos dela lá atrás quando era jovenzinha junto ao poço, dando água para os camelos, mas não gostamos dela aqui. Aqui ela é uma mulher sagaz, ela é uma mente por trás de toda a história. Ela sabe tudo, ela tem informações acerca de tudo, ela tem seus planos, ela influencia as pessoas para que seus planos sejam realizados, e isso gera em nós uma certa antipatia em relação a ela, e uma justa antipatia. Não queremos ser pessoas assim, não queremos que as mulheres sejam assim, não queremos que os homens sejam assim, não queremos ser assim, não gostamos de pessoas assim. Mas o que nos intriga em todo o texto é saber que tudo isso, essa mulher desse jeito, e por ser assim, ela é uma peça crucial nos planos de Deus. Basta nós olharmos para os capítulos anteriores, volte um pouquinho as páginas da Bíblia, e veja no capítulo 24, quando essa moça aparece na história, quando essa mulher aparece na história ainda jovem. Jovenzinha, ela apareceu na história no capítulo 24. E veja aí, no versículo 12, o que acontece. Vocês têm aí um servo anônimo, nós não sabemos quem é esse servo, temos nossas suspeitas, talvez seja o Damasceno Eliezer, não sabemos. Ele não é mencionado, o nome dele não é dito, mas ele é um servo piedoso. Quando nós estudamos o capítulo 24, nós ficamos fãs desse servo aqui. Ficamos admirados com a postura dele, a piedade dele, a dependência dele de Deus. E veja uma oração desse servo, quando ele estava procurando a esposa para Isaque. Ele diz assim, disse consigo, 24:12, fala assim, 24:12. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem a moça certa. Eu sei que o Senhor tem a moça já designada, a moça já escolhida. Ajuda-me para que eu consiga conhecê-la, descobri-la. E o meu teste será esse. Faça com que a moça que o Senhor escolheu diga isso. Eu darei água para você e também darei água para os seus camelos. E o que acontece? Na sequência da história, Rebeca faz isso. Ela oferece água para ele, ele pede água, ela dá. E ela fala, eu também vou dar água para os seus camelos. Que era um trabalho pesado. Ela fala, eu vou dar água para os seus camelos também. E ele descobre então que é ela. Ou seja, Deus pensou essa moça, entre outras, e disse, essa moça vai ser a esposa de Isaque. Já sabendo tudo o que iria acontecer, e até, como nós cremos, determinando tudo o que iria acontecer. E há outras evidências de Deus ter escolhido essa moça. Vejam o versículo 48, por exemplo. Versículo 48. O servo contando para a família de Rebeca o que tinha acontecido com ele. Ele diz assim, e prostrando-me, adorei ao Senhor. Ele está contando para os familiares a sua experiência, seu testemunho. E bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. O servo entende assim, Deus me guiou até essa moça. Deus me guiou até essa família, até essa moça. Essa moça é a moça escolhida. E não podemos perder isso de vista. Essa moça que no capítulo 27 é essa mulher maquiavélica, essa mulher maquinadora, essa mulher manipuladora, é a moça que Deus escolheu. Vejam no versículo 50, vejam a resposta dos parentes, Labão e Betuel. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor. Disseram isso acertadamente. Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Deus a escolheu. Então, quando nós olhamos para o capítulo 27 e vemos Rebeca agindo dessa maneira toda essa forma que nos causa uma certa repugnância e reprovação, nós temos que olhar para isso, e esses sentimentos são legítimos, nós realmente temos que reprovar isso tudo, mas temos que olhar isso sob uma perspectiva que envolva informações adicionais. Tem que haver um pano de fundo por baixo dessa nossa visão. Não pode ser uma visão isolada no vácuo, não. Tem um pano de fundo por baixo dessa visão. Essa moça que age assim, essa mulher agora, essa senhora que age assim, foi a mulher que Deus escolheu para ocupar esse papel. Deus a escolheu para isso. E foi por meio da sagacidade dela, é isso que nos deixa perplexos na teologia, no modo de Deus agir, na administração dos seus atos salvíficos. Deus usou a sagacidade dela, Deus a escolheu lá atrás, Deus a trouxe através da ação do servo ali enviado por Abraão até Harã. Deus a colocou ali como esposa de Isaque, tudo isso aconteceu, e Deus usou essa mulher em sua sagacidade, em sua esperteza, com seus joguetes, com as suas artimanhas. Deus usou essa mulher para fazer com que Jacó herdasse a bênção patriarcal, e agora fazer com que Jacó, eu disse Isaque? Não, Jacó, né? Jacó herdasse a bênção patriarcal. São tantos nomes, né? E agora, olhando aqui o texto, Jacó ser enviado a Harã, onde ele vai conhecer suas esposas, 2 esposas e 2 servas de suas esposas, 4 mulheres, e ali, tendo filhos com essas mulheres, ele vai lançar a semente das 12 tribos de Israel, que formarão a nação israelita, de onde sairá o Messias. A salvação vem de Israel, a salvação vem dos judeus. Deus usou essa mulher. Ela é escolhida.
Ela é a escolhida. E Deus usou essa mulher, e Deus usou toda essa história de artimanhas, de truques, de manipulações, de mentiras. Meu Deus, como pode isso? Ele usa tudo isso. E Rebeca permanece então sendo a mulher escolhida para fazer com que a nação de Israel venha à luz. E a história da salvação caminhe no rumo da formação de uma nação santa, de onde sairá o Messias, que salvará toda a terra. Nós sabemos que o que essa mulher faz é errado, sabemos, isso não muda nada em termos de certo e errado, o fato de Deus usar não muda nada, mas isso nos deixa perplexos, e ao mesmo tempo nos consola. Nós sabemos que nada, nem mesmo os desvios das pessoas, fogem da soberania, da administração soberana de Deus, de tudo que acontece. Nada foge dos desígnios, do controle, da administração soberana do nosso Deus. Nada. E isso deve nos consolar. Muito bem, não percamos isso de vista. Lembremos disso, coloquemos essas informações sobre Rebeca a escolhida, o capítulo 24, como pano de fundo para o capítulo 27, a fim de que sejamos mais cautelosos em nossas avaliações. E olhemos então de volta para o capítulo 27. Eu dividi o capítulo 27 em 3 partes. O que aparece no capítulo 27, aqui nesse quadro narrativo que encerra esse capítulo? Bem, aparecem 3 planos aqui. E nós vamos estudar cada um desses planos. O primeiro é um plano de assassinato, que está no versículo 41. É um plano de assassinato. Um assassinato que, se fosse perpetrado, se fosse realizado, seria um assassinato doloso, premeditado. É que não se cumpriu isso, mas foi feito um plano. Eu vou matar esse homem no tempo devido. E nós sabemos que Esaú tinha condições disso, porque ele era um caçador, ele sabia manejar armas letais. O segundo plano que nós temos aqui é o plano de fuga. Você vê o plano de fuga elaborado por Rebeca nos versículos 42 a 45. Você tem o plano de fuga, 42 a 45. Esse plano deu certo em alguns aspectos. Em outros aspectos, o plano não deu certo. Rebeca diz que ela providenciaria o regresso de Jacó de lá depois de algum tempo. Você vai para Harã e eu vou providenciar depois o seu regresso. Mas ela não fez isso. Não sabemos porquê. Ela não fez isso. O que era para ser um período curto de ausência se transformou em 20 anos. E essa ocasião é a última vez que Rebeca vê o seu filho. Ela não vai vê-lo mais. Não vai vê-lo mais. Quando Jacó voltar, ele vai encontrar Isaac, seu pai, ainda vivo, mas Rebeca já não está mais presente. Rebeca é mencionada depois apenas como alguém que foi sepultada no mesmo local que os demais patriarcas. E nós temos o último plano, no versículo 46, o versículo 46 fala do último plano, é um plano de manipulação. É um plano que Rebeca põe em andamento para manipular Isaac, de modo que Isaac despeça Jacó para a terra de Harã. Muito bem, nós vamos então observar esses planos todos. Vamos ao primeiro plano, que é o plano de assassinato, é o versículo 41. Quero que os irmãos observem esse versículo com atenção. Existem aqui lições importantes, verdades importantes que temos que aprender no versículo 41. Então me acompanhe aí no primeiro plano, o plano de assassinato. O texto diz assim: passou Esaú a odiar
a Jacó. Notem, a expressão que aparece nesse texto se refere a um rancor muito grande. É um rancor muito grande que dá ensejo a atos de violência. O sentimento que Esaú está nutrindo aqui é um sentimento perigoso. E nós vemos que é perigoso pelo plano que ele faz e que nasce desse sentimento. Para que nós tenhamos uma ideia do tamanho desse rancor, nós podemos observar, por exemplo, o capítulo 50. Note no capítulo 50 que existe uma reflexão dos irmãos de José, governador do Egito. Existe uma reflexão deles que mostra, no uso dessa palavra, o tamanho, a intensidade do ódio que essa palavra usada aqui encerra. Porque a palavra usada no capítulo 50, no versículo 15, é a mesma palavra que aparece aqui no capítulo 27, versículo 41. A palavra odiar aparece em ambos os versículos. Veja, 50:15. 50:15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir. Aqui é a palavra usada no capítulo 27, versículo 41, para odiar. É o caso de José nos odiar. E vejam o que segue esse sentimento intenso. José vai nos odiar e a sequência é uma sequência de agressão violenta. E diz, e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Nós fizemos o mal contra José, nós o vendemos. Ele foi escravizado, ele sofreu, e ele então vai nos perseguir, ou, tradução melhor, nos odiar, com a mesma intensidade que Esaú odiou Jacó, e o resultado desse ódio será uma retribuição violenta. Então não é apenas uma raivinha, não é uma mágoa, um inconformismo, é mais do que isso. É um ódio intenso, é um ódio que cria sentimentos e produz ações violentas. Nós temos um outro exemplo disso, e é mais assustador no Salmo 55. No Salmo 55, nós vimos o impacto disso sobre o salmista. Vejam o Salmo 55, e notem, estamos falando aqui, eu quero frisar isso, eu quero frisar essa intensidade, porque existe uma razão teológica pela qual eu quero frisar isso aqui aos irmãos. E eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas vejam o Salmo 55. Observem o que o texto diz aqui, é um salmo de Davi. E vejam o sentimento de Davi aqui expresso nesse salmo. Vejam como ele está apavorado. E nós veremos no versículo 3 por que ele está apavorado. Ele está muito assustado, pedindo livramento de algo assustador. Vejam o que diz o texto: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Ele diz, sinto-me perplexo em minha queixa, e ando perturbado, ele diz. E o texto prossegue dizendo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, ele diz, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente, veja o finalzinho, me hostilizam. Aqui a expressão me hostilizam, a raiz dessa expressão é exatamente a mesma usada ali em Gênesis 27:41 para descrever o ódio de Esaú. Olha, esses meus inimigos, ele diz, o clamor do inimigo, a opressão do ímpio, lançam sobre mim calamidade, furiosamente me hostilizam. Poderia ser traduzido como furiosamente me odeiam. Eles me odeiam com fúria. Eles tentam provocar a minha calamidade, a minha destruição. O rancor, o ódio deles é um ódio cruel, assassino e violento. É disso que estamos falando no capítulo 27. E o texto aqui do Salmo 55 mostra a reação que isso traz sobre o salmista quando ele percebe esse ódio em seus inimigos. Seus inimigos estão tomados pelo ódio de Esaú.
E vejam como é sério esse ódio, como é assustador esse ódio, como esse ódio impacta o salmista através do que vem a seguir. Ele diz: estremece-me no peito o coração, estou apavorado. O ódio deles é cruel demais, é assassino. Terrores de morte me assaltam, me salteiam. E ele prossegue: temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Por quê? Porque eles me odeiam com o ódio de Esaú, um ódio violento. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Esses homens, eles criam como que furacões para me destruir. É isso. É desse ódio que estamos falando. É um ódio que causa terror na pessoa. E o texto diz isso: passou Esaú a odiar. Com esse ódio, o ódio do Salmo 55, o ódio do capítulo 50, que nós vemos, é esse o ódio que ele tem contra o seu irmão. E esse ódio é perigoso porque ele sempre gera filhos. Grosso modo, olhando a história bíblica, aprendendo sobre o modo como as pessoas funcionam na Bíblia, aprendendo a interpretação do mundo e dos fenômenos que há no mundo, os fenômenos que há nas relações entre os homens, a partir da Bíblia, não a partir de análises de pessoas que não conhecem a Deus, mas a partir das Escrituras, interpretando o mundo sob a lente das Escrituras, nós aprendemos que esse tipo de ódio produz alguns filhos, produz vários filhos, mas há 3 filhos que ele produz, que ele gera esse tipo de ódio. Esses 3 filhos são a afronta verbal. Esse ódio, esse tipo de ódio, produz afrontas verbais, ofensas terríveis contra a pessoa. Não foi o que, parece não foi esse tipo de reação que Esaú teve. Ele se conteve nesse aspecto. Foi muito pior no caso dele, conforme veremos. O outro filho que esse ódio produz é a violência física, e isto virá, ou pelo menos o sonho com isso virá. Ele vai querer fazer isso. E o outro filho que é gerado por esse ódio é a calúnia. Então, a afronta verbal, a violência física e a calúnia. Nós temos que tomar cuidado, nós. Porque a tendência deste mundo, eu estou falando isso para vocês, porque eu quero mostrar para os irmãos que existem, à luz da Bíblia, existem graus de ódio contra as pessoas, entre os homens, no coração dos homens, existem graus de ódio que podem chegar a coisas assustadoras. Eu estou mostrando isso para vocês aqui nesses textos. E a Bíblia diz que o mundo nos odeia. Nós temos que ser cuidadosos, temos que ser prudentes, porque o mundo nos odeia. E nós podemos ter uma ideia do tipo de ódio que é. Se é um ódio assim também, se é um ódio assassino ou não. E as nossas suspeitas, à luz do que vemos e à luz do que a palavra de Deus diz, as nossas suspeitas é que o mundo nos odeia com esse ódio aqui. Um ódio assassino, violento e cruel. Odiaram o nosso rei assim. Foi com esse ódio que odiaram o nosso rei. Com que ódio o mundo vai odiar os discípulos desse rei, os servos desse rei? Em Mateus capítulo 5, vejam, é interessante observar isso. Em Mateus capítulo 5, fiquem atentos, não sejam ingênuos, não se deixem levar pelos discursos de tolerância do mundo aí fora. O mundo é tolerante com o pecado o mundo é tolerante. Se você apoiar o pecado, o mal e a mentira, o mundo sempre será tolerante. Mas o mundo não será tolerante com a verdade e muito menos com os filhos da verdade. Veja aí Mateus 5,11. Veja o que diz esse texto. Diz assim, 5,11. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem. Lembram do primeiro filho do ódio que eu mencionei?
é a afronta verbal, é o xingamento, é o desrespeito, é a ofensa. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, afrontas verbais, e vos perseguirem, violência física, e mentindo disserem todo mal contra vós, calúnias. São os 3 filhos principais do ódio assassino, do ódio cruel, do ódio que assustou Davi, do ódio que foi nutrido no coração de Esaú. Os 3 filhos principais são esses: injúrias, violências, calúnias. É assim, é com esse ódio que o mundo nos odeia. Fiquemos atentos com isso. Nós não podemos ser ingênuos. A Bíblia nos ensina a interpretar o mundo à nossa volta e a sermos criteriosos, a sermos cuidadosos. Vejam a sequência. Passou Esaú, Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Já conhecemos toda a história com que seu pai o tinha abençoado. Vimos isso já e ao longo do capítulo. E disse consigo. Vejam, ele não está explodindo aqui. Não é uma explosão de fúria. Ele está quieto. Está quieto. Ele fala consigo mesmo. Ele está bastante sereno aqui. Ele vai traçar um plano. Ele fala consigo, mas de alguma forma ele deixa vazar o seu plano. Como nós sabemos disso? Por causa do versículo 42. Chegaram aos ouvidos da Rebeca onisciente. Ela sabe tudo. Ele disse consigo, mas talvez tenha pensado em voz alta. Eu pego esse meu irmão safado, eu vou matá-lo quando meu pai morrer, eu vou matá-lo. Ele pensou em voz alta e alguém escutou? Não sabemos. Ele compartilhou isso com alguém? Ele disse, olha, Jacó não perde por esperar. Eu só vou esperar meu pai morrer. Mas ele não perde por esperar. Ele vai conhecer o peso da minha vingança. Ele compartilhou isso com alguém? Não sabemos. O fato é que chega a Rebeca. Tudo chega a Rebeca. Tudo. Você não pode esconder nada dela. Tudo chega a ela. Alguém falou. E ele então traça esse plano. Ele diz assim: vem próximos os dias de luto por meu pai. Ele mostra aqui uma consideração muito grande pelo seu velho pai. Existe aqui um tracinho de virtude. Jacó não mostra essa consideração. Jacó enganou o pai cego. Mentiu para o pai cego e roubou a bênção do pai cego. Aqui nós vemos que Esaú tem consideração pelo pai dele. Eu não quero fazer com que meu pai sofra. Então eu vou esperar que meu pai morra. Ele já está velhinho. Na verdade, a morte dele, como eu disse, não estava tão próxima assim. Ele só morreu 20 anos depois. O próprio Jacó pensava que a morte dele estava próxima, mas não estava. Aqui Esaú pensa que a morte de Jacó estava próxima, mas não estava. Jacó morre só 20 anos depois, mas ele diz: estão próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Aqui é o plano que ele realiza, é a sua maquinação. Ele maquina o mal. Nós temos aqui um exemplo do que faz esse ódio. Ele maquina o mal. É a maquinação, é o planejamento da maldade. Na Bíblia, nós temos algumas informações sobre essa prática. O maquinar o mal. Se você maquina o mal, eu sei como você pensa. Mas não é que eu sou um adivinho, não é isso. É que a Bíblia mostra. Então, à luz da Bíblia, eu sei como você pensa. O que nós aprendemos na Bíblia sobre essas pessoas que maquinam o mal? O que nós aprendemos? Se você maquina o mal, você vai assustar com o que eu vou fazer agora, porque eu vou descrever você, você vai falar: como é que o pastor sabe que eu faço isso? Eu faço. Eu não adivinho nada. Mas Deus conhece o coração das pessoas e Ele conta para nós na Bíblia como elas são. Uma das coisas que quem maquina o mal faz, veja, eu tenho aqui um exemplo, que são 2 coisinhas rápidas. Miqueias 2:1.
Veja Miqueias. Eu sei que é um trechinho, é um profeta difícil de achar. Alguns irmãos têm dificuldade de achar Miqueias, mas, como eu costumo dizer sempre, fica antes de Naum. Então já ajuda um pouco, né? Miqueias 2:1. Vejam aqui, é interessante olhar, aprender o mundo interior das pessoas. A palavra de Deus revela isso, o universo interior dos homens. A palavra de Deus revela isso, como os homens funcionam dentro deles, coração deles. Deus vê e revela para nós. É por isso que o crente é esperto. É por isso que o crente é alguém preparado para a vida. É por isso que o crente, ele não é um bobalhão andando por aí gritando aleluia, glória a Deus. Ele não é assim. Esse estereótipo que nós vemos por aí, do crente ali em estado de semitranse, olhando para o céu, fazendo assim com a mão, e fechando os olhos e deformando o rosto, ou, na pior das hipóteses, rolando no chão e berrando, essa figura não existe na Bíblia. Nenhum homem de Deus faz isso, nenhum. Os homens de Deus da Bíblia são pessoas inteligentes, são sensatas, são equilibradas, são moderadas, elas avaliam as coisas. Elas colocam em prática um verbo que é o verbo fronel. Elas pensam, elas meditam, elas focalizam a sua mente nas coisas. Elas não são desvairadas, loucas desvairadas, não são assim. Não são bufões amalucados, não. São pessoas moderadas, centradas, que avaliam, observam e são cautelosas, porque elas conhecem a palavra de Deus e sabem como as pessoas são. E nós temos aqui o modo como a Bíblia lança a luz sobre o interior dos homens. Veja o que diz aqui. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Como funciona o homem que maquina o mal? Ele trabalha de noite na cama. Ele põe a cabeça no travesseiro e ali começa. Você até escuta os mecanismos. Tec, 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 tec. Quem dorme ao lado escuta. Os mecanismos girando. Ele adormece maquinando e maquinando e maquinando. Ele não consegue dormir sem fazer isso. O momento em que ele põe a cabeça no travesseiro, é o momento sagrado, é o momento supremo. É lá, no leito, no sossego do seu leito, no momento de paz, que ele maquina a guerra. E ele se deita então, e todo tipo de maldade, todo tipo de sujeira, os irmãos não têm ideia, todo tipo de imundícia, tudo está lá. É uma máquina produzindo. É assim que ele adormece. Ele para quando ele é vencido pelo sono. Mas é assim que ele funciona. Ele maquina o mal durante a noite com a sua cabeça no travesseiro. É você. Eu falei de você. Pastor, sou eu. Ok. Não se surpreenda, não estou adivinhando não. Não estou adivinhando. Eu vou falar o nome agora de quem é. Não vou falar. Nem sei quem é. Não sei quem é. O que eu estou mostrando aqui para os irmãos é o que a palavra de Deus revela sobre o interior das pessoas. E isso é abominável diante de Deus. Quem maquina o mal faz isso. É uma prática diária, uma prática noturna, por assim dizer. Ele deita e maquina. É assim que ele adormece. Ele não medita na lei do Senhor de dia e de noite, não. Esse é o homem bem-aventurado. Este aqui não. Este aqui medita em outras coisas. E era o que acontecia com Esaú. Esaú certamente ele se deitava e ficava maquinando. O que eu vou fazer quando meu pai morrer? Como será? E maquinando. Cuidado.
Cuidado. Se eu brinquei com vocês agora, mas se eu estou descrevendo você, meu Deus, você está classificado entre pessoas perigosas na palavra de Deus. Você está classificado entre pessoas perversas demais. Você tem que mudar isso. Você tem que parar com isso. Se há ódios ou outras formas de deleite no seu coração que faz com que você de noite maquine o mal o tempo todo ali no seu leito, você tem que se arrepender disso e parar. O Senhor conhece. Ele conhece. Foi o Senhor quem revelou esse versículo aqui para o profeta Miqueias. Ele conhece o seu coração. E você tem que parar com essa prática agora. Vejam o que mais o texto diz. Tem mais. Vejam o Salmo 36, 4. Isso é aterrador o que vem agora. O que vem agora deve nos desencorajar totalmente nessa maquinação do mal. Vejam, Salmo 36, 4. Existe uma associação aqui. Salmo 36, 4. Veja o que diz. Salmo 36, 4. Diz assim: no seu leito, falando sobre o homem ímpio, o texto fala que no coração dele existe a voz da transgressão. No versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Ela grita lá dentro. A transgressão grita dentro dele, no coração dele. É assim que ele funciona. Isso aqui é um raio-x do ímpio, da alma do ímpio, do homem perverso. É uma tomografia da alma do perverso. Ele é assim. A perversidade, a impiedade grita dentro dele. E o texto diz no versículo 4: no seu leito, novamente evocando Miqueias, no seu leito maquina a perversidade. Ok, já aprendemos isso. O Senhor já nos mostrou isso em Miqueias. Ele maquina a perversidade de noite, enquanto dorme, enquanto está se preparando para dormir. E aí vem: detém-se em caminho que não é bom. Diz o texto, ele cria apegos, ele cria conexões, ele se apega a um modo de vida errado e não se despega, ele não solta o mal. A pessoa que é assim, a associação que existe aqui é entre o homem que maquina o mal, porque o texto mostra que ele não somente fica maquinando o mal. Essa prática de à noite colocar a cabeça no travesseiro e ficar maquinando e maquinando e maquinando perversidades, essa prática faz com que seja criado um liame de aço entre esse homem e o caminho errado. O universo mental em que ele vive em segredo durante a noite, esse universo mental, na medida em que esse universo vai se expandindo, vai crescendo, esse universo acaba abrangendo a realidade palpável e fatual. Ele não fica só no travesseiro. Ele não fica só pensando em maldades. Isso se expande. Isso sai para fora da sua mente. Isso faz com que ele se apegue de fato à maldade e a caminhos errados. Ele começa a ter uma vida marcada por pecados, e isso em virtude dos seus exercícios mentais. Isso é assustador. E por causa disso, nós temos que nos afastar dessas coisas. Então, quando nós olhamos para esse quadro de Esaú, que em sua mente maquina o mal, nós estamos diante de um perigo imenso, de um perigo muito grande, de um exemplo negativo, aterrador, e temos que fugir disso. Bem, notem bem, existe aqui uma questão própria da antropologia e da amartiologia bíblicas. Uma questão que nós, os cristãos, temos que começar a resgatar, para que
nós coloquemos em prática com mais intensidade, com mais habilidade a nossa consciência. A consciência que Deus nos deu é uma ferramenta preciosíssima, que no crente é usada pelo Espírito Santo para nos avaliar e nos corrigir. E nós temos falado muito pouco sobre isso, sobre o papel da consciência e o modo como o Espírito Santo usa a consciência para trabalhar em nós, para nos corrigir, para nos ajudar a abandonarmos o erro e abraçarmos o que é verdadeiro e proveitoso. E nós temos que começar a falar mais sobre isso. E essas coisas, as coisas que emanam, que são sugeridas pelo versículo 41, que mostram aqui no versículo 41, dão exemplos, dão um exemplo muito vivo do que é, de realidades próprias da antropologia bíblica e da martiologia bíblica, essas realidades que nós podemos extrair do versículo 41, mostrando como o homem funciona, como são os seus afetos, como são suas inclinações, como são seus desejos. Isso tudo nós temos que falar mais sobre isso. É muito interessante observar, aos poucos parece que o cristianismo ao longo dos séculos ele foi numa direção de deterioração doutrinária. Nós temos percebido isso. Nós notamos que a partir do século XVI, depois do século XVI, quando houve um avanço doutrinário muito grande, um retorno às Escrituras, nós percebemos que nos séculos posteriores, os resultados desses avanços foram colhidos por aquelas gerações, mas depois iniciou-se, a partir do século XVIII, iniciou-se uma espiral de declínio doutrinário que vem caminhando até hoje. As grandes realidades doutrinárias defendidas pelos reformadores, pelos seus sucessores, elas passaram a ser atacadas no século XVIII. E, com isso, o declínio teológico, a reflexão teológica, a profundidade teológica, os efeitos dessa análise, dessa reflexão teológica, começaram a ser sentidos pelas igrejas. E, a partir dessa época, a partir do final do século XVII em diante, nós percebemos o declínio muito intenso na teologia do meio evangélico. E nós chegamos onde chegamos hoje. Chegamos no que eu mencionei no começo. Pessoas falando sobre transmissão de unção. O que é isso? O que é isso? Transmissão de unção. Vem à igreja que eu vou te ensinar como transmitir a unção de alguém, ou pegar a unção de alguém. Coisas de feiticeiros, é o que nós vemos. Eu vi um senhor na internet, que ele disse que Deus revelou para ele uma palavrinha de 3 letras, a palavrinha TEI, T-E-I, T-E-I, TEI. E ele disse que Deus revelou para ele que sempre que ele diz essa palavra, um milagre acontece em algum lugar do mundo. Ele é um pastor. Então você está conversando com ele, oi, tudo bem com o senhor? Ele fala, TEI. Pois não? TEI, TEI, TEI. Mas o senhor está passando bem? Não, está tudo bem. TEI. O que é isso? É um palhaço, desculpe, irmãos. É um palhaço. É um bufão. Os irmãos riram? É para rir mesmo. Não dá para dar resposta teológica para isso aí. Você não tem, isso aí sai da curva. Eu me recuso a sentar e discutir isso. Eu me recuso. Eu não posso discutir isso. Eu não posso dar do meu tempo a debater algo assim. Eu não posso. Mas estou dizendo isso para vocês terem uma ideia de onde chegamos. De onde chegamos no meio evangélico. Bufões, enlouquecidos. É algo aterrador. Essas coisas, você pode achar que estou exagerando, mas isso me deixa doente. Eu adoeço quando eu vejo isso. Eu adoeço. Eu falo, meu Deus. Eu adoeço porque é uma afronta contra o cristianismo. Essas pessoas dizem, eu sou o pastor da igreja tal, ou seja, eu sou cristão. Não tem nada de cristão nisso. Isso não tem nada de nada. Isso aí, nem o paganismo aceitaria uma coisa dessas. Mas isso macula o santo nome da igreja. Isso macula o ofício sagrado do pastorado. Isso macula todas as palavras que são elevadas à condição de santas pela Sagrada Escritura.
E eles usam esse vocabulário: igreja, bênção, Deus, Jesus, pastor. Eles usam esse vocabulário sagrado. E é isso que nos deixa doentes. Porque ao usar esse vocabulário, associam a essas coisas sagradas essas atrocidades loucas todas. E isso nos fere. Isso nos incomoda. Meu Deus, põe termo nisso. Acaba com isso. Como chegamos a isso? E é simples. Houve essa espiral. A partir do século XVII, o finalzinho, houve essa espiral de declínio da teologia. E chegamos onde chegamos porque, por razões históricas, não deu para segurar essa espiral. Era uma tendência mundial humanista, racionalista, isso aconteceu. Mas existe, ainda nos tempos dourados, quando nós olhamos para os tempos dourados em que a teologia cristã estava sendo descoberta e proclamada no período pós-reforma, existe um período, existe uma fase pós-reforma protestante, alguns até incluem na fase da reforma, que é o período puritano. Muitos irmãos gostam desse período, a época dos puritanos. E os puritanos, eles foram crentes calvinistas que viveram na Inglaterra no século XVII e também nos Estados Unidos, porque a partir de 1620 eles começaram a fugir para os Estados Unidos, fundaram ali uma colônia em Plymouth, é o Mayflower, o navio Mayflower que fundou essa colônia, fugindo das animosidades, das medidas contra os puritanos tomadas a partir do reinado de Elizabeth I e de Tiago I. Então, por isso, foram para os Estados Unidos. Então, existe uma história do puritanismo americana. Existe lá, nós podemos dividir o puritanismo nesses dois grupos, os puritanos ingleses e os puritanos americanos. E o que é interessante observar é que os puritanos, a princípio, esses homens, a princípio, eram pessoas que olhavam para a igreja da Inglaterra, que tinha começado uma reforma, tinha iniciado uma reforma. Eles olharam para essa igreja e disseram: olha, a reforma que essa igreja, a igreja da Inglaterra, iniciou e tem dado andamento, é uma reforma insuficiente. Existe muito de catolicismo na igreja da Inglaterra. Nós precisamos reformá-la mais. E começaram a se insurgir especialmente contra a postura litúrgica, as medidas, o funcionamento litúrgico dos cultos, dizendo a liturgia da igreja da Inglaterra é muito católica. E se insurgiram contra isso. E por causa disso foram chamados de não conformistas. Isto, os puritanos ingleses, não os americanos, os ingleses. E, a princípio, eles eram isso. Eles eram crentes, calvinistas, os puritanos eram todos calvinistas, com raríssimas exceções, crentes calvinistas que assinavam ali, que concordavam com os 39 artigos da igreja anglicana, que eram artigos calvinistas, mas que não aceitavam certos elementos presentes no culto anglicano, porque entendiam que esses elementos eram católicos demais. Eram os elementos presentes no livro de oração comum. Eles entendiam que esse livro de oração comum, o livro de liturgia, era um livro católico demais e não aceitavam isso. Por isso foram perseguidos pelos reis da Inglaterra, a partir de Elizabeth I. Começaram a ser hostilizados. Mas o que é interessante notar é que os puritanos, com o passar do tempo, eles deixaram de ser apenas crentes calvinistas que somente se insurgiam contra a liturgia. Eles, estudando a Bíblia e se debruçando sobre a Bíblia, e a Bíblia era matéria estudada em suas universidades, em Oxford, em Cambridge, por exemplo, eles estudavam isso. As grandes universidades que os irmãos conhecem hoje, Oxford, Cambridge, eram universidades puritanas. Eles, estudando a Bíblia nessas universidades, eles começaram a descobrir outras coisas. Que a vida cristã não estava limitada, e a igreja cristã não estava limitada apenas a questões litúrgicas. E começaram então a se preocupar com outros aspectos da teologia. E um dos aspectos que eles começaram a se preocupar, e que aparece muito na literatura dos puritanos, é algo relacionado com uma palavrinha que nós não usamos,
quase não usamos, deveríamos usar mais, é a palavrinha afeições. Os puritanos falavam muito sobre afeições. O que são as afeições? As afeições são os desejos do coração. É aquilo que o seu coração ama. Eles diziam, olha, o grande problema, um dos grandes problemas do ser humano, quando eles olhavam para o ser humano e desenhavam a antropologia bíblica, que conseguiam detectar a partir do estudo das Escrituras, eles diziam, olha, o ser humano tem um problema no coração, um problema cardíaco. Ele tem um problema no entendimento, na mente, ele tem esse problema no entendimento, mas ele também tem um problema no coração. E o coração é a sede, segundo eles entendiam, é a sede das vontades e das paixões, dos desejos, das afeições. Então, o homem precisa de elementos para avaliar as suas afeições, porque ele vai agir de acordo com as suas afeições. E eles escreveram muito sobre isso. Eles mostraram, à luz da Bíblia, eles mostraram esse problema. Nós não falamos quase sobre isso. Nós quase não mencionamos as afeições. As afeições são essas coisas, são os nossos afetos, as coisas que nós amamos. Os puritanos dizem, olha, o que nós amamos por causa do pecado, o que nós amamos é errado. Os desejos e paixões e afetos que nós temos são desejos, paixões e afetos que devem ser abandonados. Nós não podemos nutri-los. E nós só vamos conseguir detectá-los quando o nosso entendimento for iluminado pela palavra. Quando o nosso entendimento for iluminado pela palavra, nós poderemos então olhar para o nosso coração e observar, esses afetos são errados. O conhecimento que vem da palavra ilumina, faz com que eu olhe para os desejos do meu coração, os meus afetos, e eu diga, isso é um desvio da verdade. Isso é resultado da minha natureza pecaminosa. Isso é resultado da corrupção do coração. Eu tenho que batalhar contra isso. Essas afeições, elas estão aqui dentro de mim porque eu sou um pecador. E agora, com a mente iluminada, eu, tendo detectado essas paixões, eu devo fugir delas. Nós olhamos o caso de Esaú. Esaú, o texto diz no versículo 42, observem o que diz o versículo 42, é interessante ver aqui o coração de Esaú como funciona. O texto diz assim, chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola. Como assim? Vejam, Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Sabe como o seu irmão encontra consolo? Sabe em que o seu irmão encontra paz e deleite? Nos planos de assassinato dele, nos desejos de matar você. Assim é o coração dele. O coração dele se deleita, descansa e é consolado em desejos perversos. Ele se consola sonhando em matar você. Como os puritanos olhariam para isso? Eles diriam, olha, o que nós temos aqui é um exemplo clássico dos afetos corrompidos presentes no coração de alguém. E o que os puritanos diriam para nós? Diziam o seguinte, olha, nós temos que usar a nossa consciência, instruída pela palavra de Deus, eles diriam. Nós temos que usar a nossa consciência instruída pela Bíblia, não por nós mesmos, não pelo mundo. O mundo destrói nossa consciência. Mas a palavra de Deus instruindo a nossa consciência, temos que usá-la para olhar o nosso coração e perceber se nós também estamos nos deleitando e nos consolando e amando e sentindo prazer em coisas que Deus odeia. Eu tenho que fazer isso. E fazendo isso e descobrindo isso, eu devo então mortificar essas coisas.
nós não temos falado sobre esses assuntos. Nós não temos sido instruídos acerca disso. Mas os puritanos, eles martelavam nisso o tempo todo. Eu estudei, alguns dias atrás, estava estudando sobre Richard Sibbes. Foi um puritano inglês do século XVII. E ele enfatiza muito isso, a necessidade de detectarmos nossas afeições. E percebendo que nossas afeições são afeições que não se ajustam ao que Deus quer, rejeitá-las, enfraquecê-las, matá-las. Nós temos também a figura bastante conhecida de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, mesma coisa. John Owen, mesma coisa. São homens que falam acerca das afeições. É uma ênfase constante dos puritanos. E nós temos que resgatar isso. Sempre, o tempo todo, olharmos para nós e percebermos: existe algo no meu coração que me traz deleite. Algum desejo que me deixa, que faz com que eu ame esse desejo. Algum pensamento que me traz prazer e que não se encaixa naquilo que Deus quer. Existe isso. Existe alguma atração, eu tenho alguma atração dentro de mim que não se encaixa naquilo que Deus aprova. Existe isso. Eu me deleito em algo assim, eu me deleito em algumas práticas que Deus olha e diz: isso está errado. Eu tenho esse deleite, esse prazer, como Esaú se deleitava em pensamentos assassinos e se consolava em pensamentos assassinos. E tinha prazer e conforto em pensamentos assassinos. Eu tenho em meu coração elementos que Deus desaprova e nos quais eu me deleito, coisas de que eu gosto e que estão ali sendo alimentadas por mim, coisas que eu amo, mágoas, rancores, invejas, imoralidades. Eu tenho isso. Os puritanos, então, de posse da palavra de Deus, diziam: olha, se isso existe, nós temos que nos afastar disso. E com que base eles faziam isso? Eles faziam isso com base em ensinos paulinos, e um deles nós encontramos em Romanos 8. Eu quero mostrar para os irmãos, o meu tempo já acabou, mas eu quero mostrar para os irmãos e explicar melhor na semana que vem. Na semana que vem eu quero explicar isso melhor para os irmãos. Hoje não vou ter tempo. Vejam, Romanos 8, 5 a 9. Textos como esse eram textos que os puritanos ensinavam e martelavam acerca disso o tempo todo. Nós temos que resgatar essas coisas. Temos ouvido só bobagens aí fora. Nós temos que nos apegar ao ensino bíblico mesmo, para que nossas vidas sejam santas dentro e fora, interiormente e exteriormente. O texto diz assim em Romanos 8, de 5 a 9. Porque os que se inclinam para a carne, aqui o verbo inclinar não existe aqui no grego. É um ajuste do tradutor. Aqui o texto está dizendo: os que são segundo a carne. Os que são segundo a carne é a tradução literal, seria a tradução literal aqui. Carne aqui, não é carne de churrasco, não é o corpo da pessoa, nada disso. Carne aqui é o receptáculo de todo tipo de pecado, isso é carne. Paulo fala: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Então carne é isso. Somos nós como receptáculos de todo tipo de desejos malignos, de desejos pecaminosos. É a nossa natureza pecaminosa. Ele prossegue: porque os que se inclinam para a carne, os que vivem segundo a carne, segundo esses desejos pecaminosos, cogitam das coisas da carne. Cogitar é dar atenção cuidadosa. Aqueles que vivem segundo a carne, segundo os impulsos carnais do seu coração, essas pessoas dão atenção especial a tudo que é sujo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Na versão que eu estou criando agora aqui, na minha tradução atualizada, é isso. É isso. Os que vivem segundo os desejos pecaminosos que há em nós, essas pessoas dão atenção especial a essas sujidades. É isso. Pronto. Está aí uma tradução. Tradução Granconatiana, revista e atualizada. Tá aí. E aí continua.
Mas os que se inclinam para o Espírito se cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, pendor aqui, significa mentalidade. A mentalidade da carne leva à morte, dá para a morte. Mas a mentalidade do Espírito para a vida e a paz. Por isso, pendor, a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus, diz o texto. Vós, porém, falando aos crentes, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está dizendo? Olha, nós temos essa inclinação, mas há uma diferença em nós. Nós somos crentes. Nós somos crentes. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos um contrapeso. Nós não precisamos viver debaixo do domínio dessas inclinações perversas, pecaminosas e sujas. Nós temos um contrapeso. O Espírito habita em nós. E pela força dele, nós podemos viver vidas substancialmente santas, vencendo essas afeições pecaminosas. Na semana que vem, eu quero explicar isso melhor, olhando inclusive para o versículo 13, nós vamos ver isso, e aí nós damos sequência ao restante do capítulo 27. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Esaú mostra ter um coração inclinado para o mal. Esaú mostra que tem afeições perversas, afeições corruptas, e ele se deleita nisso. Nós somos crentes, e como crentes que somos, podemos com as lentes das Escrituras avaliar o nosso coração. Senhor, eu tenho isso. Eu tenho deleites corrompidos em mim. Eu tenho isso. Senhor, eu sou um crente. Eu maquino o mal. Eu me deito e penso só no mal. É isso que eu faço. Senhor, eu sou um crente. O Espírito do Senhor habita em mim. Eu quero que o Senhor me ajude a buscar o socorro que vem dEle. E pela força dEle, eu quero vencer essas coisas. O Senhor ouve essa oração. E socorre, e ajuda, e nos santifica e fortalece. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque temos aprendido da Tua palavra, e é tão bom crescer no conhecimento dela. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude para que o nosso coração seja sempre avaliado por uma consciência santa e pura e bem instruída. E sendo avaliado assim, o nosso coração seja purificado por meio da confissão de pecados e do abandono. Ajuda-nos a ter conhecimento bíblico, a termos uma consciência amadurecida, a ouvirmos a voz do Seu Santo Espírito para avaliarmos as nossas paixões, as nossas afeições, os nossos desejos. E que, detectando o que há de mal nessas coisas, que nós abandonemos isso e ajustemos o nosso mundo interno, a nossa alma, a nossa mente, e, consequentemente, o nosso modo de viver, aquilo que o Senhor quer. Somos crentes, ó Deus. Ajuda-nos a viver assim. O Espírito Santo habita em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na força que vem dEle. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.